Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. O Iluminuras desta semana apresenta um promissor escritor gaúcho. Ele fala do processo de criação e também de peculiaridades da carreira. Autor de 2 livros e com o terceiro já a caminho, o escritor Carlos Bon é psicólogo, com mestrado e doutorado em ciências do comportamento. Gosta, sobretudo, de romances e novelas e revela que corrupção é o tema que mais aborda em suas obras. Carlos, a corrupção de que você trata fala de desvio de dinheiro público, de negociata, mas não é só isso também. Exatamente. A corrupção é um tema que envolve o comportamento humano de uma forma bastante ampla. É isso que eu busco explorar na literatura. Como que o comportamento se corrompe, como que ele se rompe daquilo que é melhor, aquilo que é mais saudável para o bem-estar das pessoas, da população, da comunidade. Dá um exemplo para a gente, que tenha no livro. Essa coisa de, por exemplo, assim, uma família começar a ter problemas, brigas, discussões que não levam a lugar nenhum, né? É um tipo de corrupção, né? O comportamento está se distanciando, está se corrompendo daquilo que leva a um bom funcionamento da saúde psicológica, vamos dizer assim. E isso está presente nos seus 2 livros? Sim, com certeza. Eu acho que é um tema comum a qualquer coisa que eu escrevo. Falando um pouquinho de influências, o que você gosta de ler, o que você leu bastante, quais são suas preferências? Eu gosto muito dos autores russos, certo? Preferencialmente os romances, é o tipo de gênero que eu mais gosto, né? Então, assim, eu gosto de Dostoiévski, Gogol, Turgenev. E o que te atrai na literatura russa, nesses autores? Bem, uma coisa que me atrai é o vocabulário, a forma de colocar as palavras, que é uma coisa assim bem ácida, bem mordaz, escandalosa, aquela coisa sempre muito agitada, né? Você lê o livro, você fica interessado por essa agitação. E também pela aquela coisa que tem muito na história russa, da luta, né? O desafio para mudar as condições da sociedade. Isso são observações de um psicólogo, de um leitor assíduo, dos 2? Eu acho que dos 2, né? E de um leitor que lê como escritor. Isso eu acho que é importante. A pessoa que escreve, ela não pode ler apenas como leitor, tem que ler como escritor, para aprender com os grandes mestres. E que técnica é essa? Qual é a diferença? É você ler de uma forma mais cuidadosa. Em todas as unidades textuais existe uma técnica, né? O título, a palavra, a forma de pontuação, a frase, o parágrafo. Ou a forma de terminar e chamar atenção para o próximo capítulo. Exatamente, o efeito suspense, o mistério. Falando agora, sem literatura russa agora, que outros livros, que outros autores você gosta? Eu também gosto muito dos americanos, né? Os brasileiros também, com certeza, né? Mas os americanos, eles me chamam a atenção, porque assim, tem uma coisa bastante industrial na literatura americana que é positivo, tem pontos negativos, mas tem coisas positivas também, que é aquela coisa de fazer um livro de suspense, de mistério, um romance policial, de uma forma bem escrita, sabe, que deixa a pessoa interessada no livro, mantém o leitor. Assim, por exemplo, Sidney Sheldon é um autor que, assim, no meio literário ele não é muito considerado, mas se você vê dentro do mercado, da indústria literária, ele é um escritor que vende muito, prende o leitor. Você senta e lê o livro numa sentada só, não é verdade? E não tem coisa melhor, né? Agora, falando dos brasileiros, o que você gosta? Eu gosto muito do Jorge Amado, ele é o meu autor preferido. É por causa daquela representação que ele traz do povo brasileiro, né? Aquela sensualidade, aquela música, um pouco da malandragem também, né? O primeiro livro que eu li se chama Os Pequenos Jangadeiros. É um desses livros infanto-juvenis que a gente começa lendo na escola. E eu me senti, lá com 9, 10 anos, eu me senti um jangadeiro,
sabe? Essa coisa do imaginário, da fantasia, que a literatura te permite, você vai longe com isso. Então, para a criança é fundamental a inserção da literatura logo cedo. Influenciado por quem? Você leu por conta própria, descobriu, seus pais apoiaram, seus amigos? Principalmente os pais e os professores. Meus pais sempre assinavam aqueles gibis voltados para crianças, né? Eu lia muito aqueles livrinhos de bolso, de faroeste, livro policial, e assim fui, que são literaturas fáceis, leves, e aí a partir disso fui desenvolvendo um gosto, uma preferência por essas outras obras que eu te falei. Essa literatura que você leu lá no começo, na sua infância, também influenciou o Carlos escritor, ou só esses mais recentes, mais densos? Eu acho que, de uma forma, influenciou, que é no sentido assim, de se interessar por contar a história, por narrar uma história. Você me explicava aqui antes da gravação que isso teve muita influência, né? Essa questão do seu avô contando história. Você sempre gostou de contar uma história que acaba sendo um livro, né? Isso, Qual foi a influência? O meu avô, ele gostava muito de sentar lá no pátio de casa, no quintal, tomar um chimarrão na sala. Você é gaúcho? Sou gaúcho, exatamente. E ficar conversando, contando as histórias. Você não distingue o que é verdade ou não nas histórias dele, porque ele conta que uma vez ele ajudou a empurrar um trem que estava enguiçado, que ele jogava bolinha de gude com o Brizola, que era lá de Carazinho, ele nasceu lá. Então, você como criança vai escutando aquilo, acha divertido e se interessa. Isso também ajuda na imaginação, na hora de escrever? Claro, né? O Jorge Amado, que a gente mencionou antes, ele tem aquelas histórias como Quincas Berro d'Água, que você não consegue distinguir muito bem o que é fantasia, o que é realidade. Gabriela Cravo e Canela, a gente nunca sabe se ela realmente existiu. Mas o que interessa ali não é se é realidade ou ficção, é o contar e principalmente a forma de contar. Se tivesse que escolher um livro ou 2 livros, quais são esses? O livro assim, que mais me marcou na minha vida até hoje foi o livro Homens e Ratos, sobre homens e ratos, depende da tradução, que é um livro do John Steinbeck, né? Um escritor americano. Esse livro, assim, ele é muito emocionante, é um livro que me marcou muito. Por quê? Por causa da ingenuidade de um personagem, o Lenny, que é um personagem muito infantil, muito pueril, certo? Ele tem um leve retardo mental que deixou ele dessa forma, assim, meio ingênuo. E aí ele tem um amigo, o John. Eles são trabalhadores rurais, itinerantes, e o Lenny depende muito do John por conta dessa ingenuidade que ele tem, porque todo mundo quer passar a perna de todo mundo nesse momento histórico. Então, esse personagem me chama a atenção pelo fato justamente dele não ser corrompido, como eu falei antes, né? Ele não tem a pessoa que é ingênua, a criança, ela não tem o comportamento corrompido ainda. Seu primeiro livro está aqui comigo, A Rocha. Eu queria que você falasse um pouquinho dele, do que trata, do que você pensou. Esse livro começa com a ideia de 2 pessoas, o marido e a mulher, o Walter e a Regina, que saem para viajar de férias e eles gostam de praticar caiaque. Então, eles estão lá num rio, num lugar bastante emo, estão descendo o rio e tem um lugar onde eles têm que estacionar, parar e não pode mais seguir adiante porque tem uma cachoeira. Aí eles têm um erro lá, eles começam a discutir coisas do relacionamento deles, esses casais que ficam discutindo à toa, achando que é importante ter a razão, né? E eles ficam presos na cachoeira antes de cair, né? Por um milésimo de segundo eles poderiam cair nessa cachoeira, mas eles ficam salvos lá, nessa pedra, nessa rocha. É um suspense, então. É o suspense. Aí toda a história vai se passar em cima disso, né? Como que eles vão fazer para se alimentar, como eles vão se proteger do frio, do sol, da sede e tudo mais.
Ok, vou pedir então para você, Carlos, ler um trechinho aqui de A Rocha para gente. Certo. Quando pretendia se livrar de algum funcionário com quem mantinha convivência cotidiana, Walter fazia de tudo para que a pessoa acabasse lhe faltando com respeito para poder demiti-la por justa causa. Ensinava com orgulho a estratégia para seus gerentes aplicarem com os outros funcionários de mais baixo escalão. Em épocas de crise, a todo instante, entravam e saíam pessoas da sua sala desesperadas à procura de soluções. Ele se enfurecia sem entender porque não conseguia encontrar pessoas competentes como ele, que resolvessem os problemas sozinhos. Carlos, você tem mais um livro lançado, Testa de Ferro. Assim, é uma cidade fictícia que se chama A Ilha, e ela tem um conde. Assim, se parece muito com uma cidade que a gente conhece, né? E nessa ilha tem vários políticos, várias pessoas poderosas, que tem um esquema de propinas muito bem engendrado, certo? E aí uma pessoa, que é o Testa de Ferro, vai levar a culpa por essas falcatruas todas, né? E o conde, que é o todo-poderoso da ilha, vai acontecer alguma coisa com ele. É um outro suspense, né? É um outro suspense. Obrigado, Carlos. Bom, a gente vai para o intervalo e volta num instante. No segundo bloco, nosso convidado é o advogado Carlos André. Não saia daí. O Iluminuras está de volta. Nesse segundo e último bloco, eu converso com o advogado Carlos André. Mais do que na profissão, leitura e literatura são parte da sua vida, Carlos? Sim, são parte da minha vida e entendo que deveria ser parte da vida de todos os brasileiros. Sem leitura não há, sob qualquer hipótese, cidadania. Não há como construção de cidadania sem que se tenha uma leitura do que é o país, do que são as coisas do país e até mesmo para que se conheça a si mesmo, né? No seu caso, a literatura chegou cedo, né? Muito cedo. Eu comecei, que me lembro, né, especificamente, aos 7 anos já. Lembra o livro? Lembro o livro, Sítio do Pica-Pau Amarelo, extraordinário em razão de fábulas e crônicas que constam desse livro. Aliás, eu sempre digo que toda criança deve ler uma crônica, toda criança deve ler fábula, e Monteiro Lobato consegue fazer isso de uma maneira extraordinária. Os contos de Monteiro Lobato, eles, além do aspecto ligado à literatura em si mesmo, eles também têm algo que eu acho muito importante, que é o aspecto ligado à literatura engajada, de construção realmente do cidadão. Ali existem, em todas as fábulas, como é natural em Monteiro Lobato, a lógica da lição que aquele que é leitor tem em relação àquele fato. Ele consegue, inclusive, traduzir fatos do dia a dia. E aí, então, a criança consegue perceber o que está equivocado, por exemplo, numa atitude de um adulto, por meio de uma leitura simples. E esse primeiro livro foi em casa, foi na escola? Foi na escola. Eu tive uma sorte, digamos assim, de estudar num excelente colégio público. A diretora da escola em que eu estudava era freira, e da mesma sorte as professoras quase todas. E eram pessoas muito bem instruídas, eram de fato intelectuais, tinham uma boa visão e muito ligadas a aspectos éticos, aspectos morais, claro, sem um aspecto conservador, era de fato para a formação de cidadania. E lá você teve acesso a vários livros, a vários autores que você carrega ainda hoje? Sem dúvida qualquer. Os autores que eu carrego hoje, ou são autores que vieram daquela época, ou são autores que vieram, acredite, pós-universidade, no momento de mestrado, porque o que se percebe no ensino médio, o que se percebe na própria universidade, é uma tendência na educação, hoje no Brasil, que me incomoda um pouco, que é a lógica sempre de se estudar com o objetivo de se passar em alguma prova. E aquele que estuda com o objetivo de passar em alguma prova, ele não estuda com a tranquilidade, com o aspecto de eficiência necessários. É totalmente diferente, né? Você me explicava aqui antes da gente começar a gravação que Machado de Assis veio dessa época de colégio. A época de colégio. Inclusive hoje é uma tendência de não se colocar Machado de Assis para adolescentes. Você veja que o sistema único unificado de avaliação
né, que está ligada ao Enem, não há praticamente hoje o aspecto da literatura em si. Existe um aspecto multidisciplinar que é códigos, né? E eles não cobram mais, sob qualquer hipótese, Machado de Assis. Então, hoje, é bem provável que uma criança passe do ensino fundamental inteiro, o ensino médio inteiro, sem ler Machado de Assis. E isso, sem dúvida qualquer, gera uma problemática. Há até uma tendência hoje em dia de fazer uma espécie de reescritura do texto machadiano, o que me parece bastante perigoso. E isso a gente está falando para a nossa vida, para a carreira, para a sua carreira. A influência é tão grande quanto? Fundamental. Nós temos hoje, como jurista, eu posso afirmar que não há, sob qualquer hipótese, eu vou ser bastante crítico em relação a isso, não há jurista, na acepção mais ampla da palavra, sem literatura, sem filosofia, sem sociologia, sem as chamadas disciplinas ontológicas e deontológicas. Não há possibilidade. Nós percebemos que a lei, e eu percebo muito isso, é colocada hoje no Brasil apenas por operadores do direito. Nós temos que ter intérpretes. O juiz, na verdade, não é o primeiro intérprete. O primeiro intérprete, no nosso caso, eu como advogado, é o advogado. Ele que de fato é o que faz a sentença, ele que promove deveras a tentativa de convencimento. Então, quando nós observamos o aspecto literário, esse aspecto literário nos promove, nos dá a capacidade de interpretar aquilo que no direito é chamado de dispositivo, Paulo. Se está lá matar alguém no Código Penal, aquilo é simplesmente um dispositivo. A leitura daquilo, a capacidade que nós temos de interpretar aquilo, a capacidade que nós temos de gerar convencimento social e credibilidade social é que gera o que nós chamamos de norma. A norma nada mais é do que a interpretação do dispositivo. Por isso mesmo que o senhor afirma, né? Direito e literatura são indissociáveis. Na opinião do senhor, quem é o grande jurista ou a grande base para o senhor? Tem algum autor que o senhor admire acima de qualquer outro? Olha, nós temos excelentes autores no Brasil, não resta dúvida quanto a isso. Nós temos excelentes intelectuais no Brasil. Nós temos, inicialmente, o Rui Barbosa, que foi um colega extraordinário, que foi, além de jurista, um orador imprescindível. Na verdade, o Rui Barbosa, ele iniciou os ensinamentos do que vem a ser realmente o que nós chamamos do gênero discurso. O Rui Barbosa nos mostrou o que é discurso. Hoje, quando vamos ministrar aula sobre esse assunto, na aula de redação jurídica, nós mostramos o Rui Barbosa especificamente. Mas hoje nós temos um jurista que me parece bastante evoluído do ponto de vista intelectual, ligado à literatura, que é Rouanet, que é o Paulo Sérgio Rouanet, que é diplomata e que é membro da Academia Brasileira de Letras. O que nós temos percebido é exatamente o destaque que ele dá à relação entre direito e sociologia. Outro dia ele fez essa relação e filosofia também, uma relação psicanalítica em relação a Machado de Assis, colocando o Dom Casmurro como se fosse um inquérito policial, um discurso na Academia Brasileira de Letras. Então é um intelectual que me fascina exatamente pela capacidade que ele tem de mostrar essa relação sobre a qual eu falei, que literatura gera cultura e que o direito é uma tentativa de resolver conflitos culturais. Tem algum outro autor que você destaca? Sim, que não é necessariamente jurista, mas um que tem realmente me chamado muita atenção é a Mia Couto. Mia Couto é um autor que é realmente moderno, que é seguidor de parâmetros machadianos. Inclusive, é bom deixar bem claro que um dos autores que Mia Couto mais admira é Machado de Assis. E Mia Couto me impressiona pela capacidade que ele tem, do que eu falei, da chamada literatura engajada. Qual seja, a literatura que promove naquele que lê o livro vontade de mudança social. Quando se lê Mia Couto, se percebe claramente todas as agruras do povo moçambicano. E o mais bonito é que se percebe não como se percebe num texto de sociologia, é que se percebe como se percebe espiritualmente, porque é essa a diferença entre a literatura e a sociologia e a gramática. A literatura ela está ligada ao aspecto sociológico, ao aspecto filosófico, ao aspecto de natureza figurativa. Um literato nunca diz, o literato sempre quer dizer. E a gente interpreta. E a gente interpreta.
E essa interpretação, se correta, se feita com bases científicas e até mesmo de natureza de percepção de ser humano, que literatura fala de ser humano e direito também fala de ser humano, ela é fundamental para a formação do cidadão. O que o senhor tem lido hoje, professor? Hoje eu leio muita filosofia e muita sociologia. Eu tenho lido, por exemplo, os livros, quase todos, de Zygmunt Bauman. Nesse momento eu estou na terceira leitura de um dos livros extraordinários de Bauman. Eu leio Moisés Naim, que escreveu um livro que indico a todos que nos assistem, que é O Fim do Poder. Esse livro me impressiona, a capacidade que ele tem de demonstrar como é que a sociedade atualmente não tem parâmetros. Bom, vou aproveitar então para a gente conhecer um pouco mais sobre Moisés Naim. Moisés Naim é um escritor e colunista venezuelano. Em sua carreira, tem escrito sobre política e economia internacionais, desenvolvimento econômico e as consequências da globalização. Autor de 8 livros, tem mestrado e doutorado no Instituto de Tecnologia de Massachusetts e é também membro do Conselho Internacional de Mídia do Fórum Econômico Mundial. Falando um pouquinho agora dos livros, dos seus livros, estou aqui com o primeiro, A Nova Ortografia da Língua Portuguesa. Lembrando que o senhor é especialista em redação jurídica e está fazendo mestrado em letras e literatura. O livro é um guia, né, professor? É um guia. Nós temos no Brasil uma problemática seríssima, que na verdade ela advém desde os primórdios da nação, mas que é trabalhada hoje com muito fervor, que seria exatamente a ortografia da língua portuguesa. Desde 1990 para cá, foi proposto um acordo, que é o chamado Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, feito inclusive por um diplomata, que é o professor Antônio Weiss, que foi presidente da Academia Brasileira de Letras, que seria a mudança de uma ortografia na língua portuguesa. Vou lembrar que o contexto em que isso foi feito foi de descolonização de países africanos. De lá para cá, eu comecei a me interessar demais pela ortografia como forma de expressão de nacionalidade. O Brasil, de 1990 para cá, tem demonstrado que quer ser líder da chamada lusofonia, ou seja, dos países, da cultura de língua portuguesa. O Brasil, então, quer uma ortografia mais simplificada, o Brasil quer uma ortografia que represente mais aquilo que é o Brasil. Então, hoje faço parte de uma comissão no Senado, que é a Comissão de Educação. Há um grupo de estudos especificamente, composto por professores especialistas, que trabalham exatamente a lógica da chamada reforma ortográfica. Nós estamos tentando fazer com que essa reforma ortográfica brasileira, que entrará em vigor em 2016, dia 1º de janeiro, ela se torne uma reforma ortográfica que é muito mais interessante aos colegas brasileiros, ao povo brasileiro e também aos portugueses, aos moçambicanos. E aí o livro fala exatamente sobre isso, fala sobre a ortografia e a necessidade de pensar um pouco mais a ortografia. Um livro muito importante, eu gostei muito de escrevê-lo. E o segundo livro, está aqui comigo também, Na Ponta da Língua, aqui uma coletânea. Coletânea, uma metáfora, né, na ponta da língua, para demonstrar exatamente que em determinados momentos há coisas que devem ser colocadas na ponta da língua, sob pena, inclusive, de alguma agrura, né, que pode ser sofrida pelo falante de língua portuguesa. Nós não estamos com esse livro tentando mostrar como é que as pessoas devem falar, não é isso. Existem várias línguas portuguesas, a coloquial, a culta, e aqui eu falo um pouco sobre a língua culta e a importância da língua culta no dia a dia. É um projeto feito em conjunto com a Academia Goiana de Letras, em que nós escrevemos artigos de opinião, e esses artigos de opinião foram, como você colocou, compilados nessa coletânea que tem o nome de Na Ponta da Língua. Aqui nós temos textos que falam, por exemplo, sobre obrigado. Será que está ou não está adequado alguém responder de nada, segundo a norma culta? Nós falamos sobre isso. A resposta está aqui, né? A resposta está aí. Obrigado, professor. Eu te chamei aqui de professor algumas vezes, porque o senhor também é professor. Obrigado pela sua participação aqui no Iluminuras. Para responder já o que está no livro, obrigado eu. E muito obrigado a você que nos acompanhou hoje. O Iluminuras termina aqui. Para rever esse e outros programas, basta acessar o site da TV Justiça, tvjustiça.jus.br. Até a semana que vem. Tchau!